Bom dia. Hoje nós estamos aqui com a professora mestra Kátia Di Marco, na exposição O que Olhar Evoca, da Will Catarina, aqui no MAC, no mezanino do MAC. E é um prazer recebê-la, pois ela, acho que é uma pessoa de arte que eu conheço desde muito tempo, mas é uma pessoa que cresceu muito, e eu gostaria muito de falar nesse novo momento dela. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que ela é, para quem não conhece, tá? Doutorando em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa, mestre em Ciência de Arte, graduada em Ciências Sociais, ambas pela Universidade Federal Fluminense. É curadora independente e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, ABCA, e foi subsecretária de Cultura de Niterói, além de professora do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense. Fundou e preside a Associação Brasileira de Gestão Cultural, a ABGC, e é coordenadora acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais e Sociais, PECS, eu acho que é assim, da Universidade Cândido Mendes, onde também coordena os MBAs em Gestão e Produção Cultural, em Sustentabilidade e Gestão Socioambiental e em Gestão em Museus. E foi ex-diretora do Museu Antônio Parreira, aqui em Niterói, né? Funarge, né? Funarge e CSEC, Rio de Janeiro. É ligada ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Kátia. Vou te fazer uma perguntinha, que esse museu, como é tão inspirador, a gente falar em arte aqui, a gente fica, né, curtindo como a gente tem isso na nossa cidade. Que espetáculo. Vamos lá. Como a arte pode ser uma ferramenta de conscientização importante para o ativismo ambiental? Bom, inicialmente, Cacau, eu quero agradecer muito, né, por você ter me convidado e para eu poder estar aqui presente, né, na presença da artista Will Catarina, cuja exposição eu acabei de visitar, né, eu já tinha lido sobre ela, no material que você me enviou e na internet, mas fiquei muito impactada visualmente com o trabalho dela. Parabéns, viu? Bom, agora, respondendo a sua pergunta, né, assim, a arte... eu costumo dizer, aliás, até uma frase do Alair Gomes, que era um fotógrafo muito importante aqui de Niterói, e ele também escrevia sobre arte, e ele dizia que a arte ela é antena e espelho. Ela é antena porque ela capta as mudanças que o mundo vem pensando em acontecer, né? Antes de outros setores, né? Então ela é antena porque ela antevê mudanças através do seu objeto, que é a obra de arte, né? E ela é espelho porque ela também reflete o seu tempo, né? Então você tem aí, ela reflete o seu tempo. Então assim, nós estamos vivendo tempos, né? Tempos muito conturbados e únicos assim na história do planeta, né? Se a gente parar para pensar, né? Imagina, o Homo sapiens existe há 300 mil anos, né? Justamente o século XX foi o século, até o século XIX, o mundo foi sustentável. Justamente no século XX, né, começa a haver justamente esse desequilíbrio, né, da humanidade, dos biomas, né, e aí acontecendo as mudanças climáticas e essa ameaça, né, na sobrevivência do planeta. Então, essa questão da sustentabilidade, ela é muito pulsante já na nossa geração e será mais ainda nas gerações que vêm por aí, né? E como a arte reflete seu tempo, né? E eu acho que a obra da Will Catarina, ela é muito pungente e muito refletindo esse momento, de certa maneira, agonizante com relação à expoliação da natureza, né? E da sobrevivência, né, das futuras gerações, né? Que o conceito de sustentabilidade é bem isso aí, né? Então, eu acho que a arte, cada vez mais, ainda mais no momento que o mundo vive diversos eventos, né, muito marcantes, né, como guerra da Ucrânia, hordas migratórias como nunca vistas antes, né? Então, a arte contemporânea, ela tem ela está com essa pegada de artivismo, né, que a gente chama de artivismo, quer dizer, uma arte engajada
para refletir o mundo, fazer denúncias, acordar um pouco os olhares, né, dos povos com relação a essas mudanças, né, e engajar as pessoas, né? Porque você entra numa exposição como essa da Will Catarina, você sai com reflexões importantes. É uma exposição que tem uma densidade, né? Além de uma visualidade muito sedutora, né? Eu tive recentemente na exposição do Franz Krasberg, do centenário dele, lá no MUB, em São Paulo, e me remeteu muito o seu trabalho, né, ao trabalho do Krasberg. Enfim, e é isso. Então, eu acho que a arte vive um momento de engajamento bastante importante. Sim, vamos lá. Como escolheu a carreira que exerce, Kátia? Queria que você falasse um pouco como foi chegar na arte, porque eu acho que você... Eu não estou lembrando da sua primeira formação, quando pintou o sucesso. Eu não estou lembrando da sua... Sociologia, ciências sociais. Ciências sociais, mas aí foi para a arte, tá. Eu não estava lembrando. Então, Cacau, bom, nós somos amigas desde a infância, né? E vou te dizer que o meu lado criativo despertou muito com nós duas, nas nossas brincadeiras. A gente aprontava muito, gente. A gente fazia feira na rua, desfile de moda, desenhava roupa. E tudo isso com quantos anos? 12. Com 12 anos de idade. Então, assim, a Cacau tem uma veia artística muito importante, né? Como designer de moda e até de interiores e tudo, e eu vim mais para essa área, né? Então começou aí, viu? Olha a coincidência, você está me perguntando uma coisa que você também foi personagem dessa descoberta da arte na minha vida. E eu também tenho um lado muito assim de interesse por história, né? Pelo que acontece no mundo, uma visão mais analítica. Então eu fui estudar ciências sociais, né? E hoje eu uno muito isso, esse meu olhar como socióloga, né? Com o mestrado que eu fiz em artes, aí eu estudei arte no mestrado, né? E agora estou fazendo doutorado em museologia. Então, eu sou muito privilegiada por ter unido as três coisas que eu mais queria, né, atuar e, de fato, atualmente nas três coisas, né? Na parte dos museus, dou consultoria, sou professora do curso de gestão de museus e agora com a minha pesquisa no doutorado eu estudo museus e mudanças climáticas, que é o ODS 13, que é um ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU, bastante transversal, né, a todos os outros. Então, é o que eu estou fazendo e minha trajetória foi meio assim, passou pelos tapetes, se lembra, Cacau? Tapete eu lembro das artesanais. Isso, eu tinha teares manuais, né, tinha um ateliê mesmo e fiz muito tapete para vários arquitetos do Rio, Sérgio Bernardes, que comprava quase toda a minha produção na época, né, grande Sérgio, né, que não está mais aí com a gente. Mas, então, eu comecei a enveredar pelo lado artístico e depois, já no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, né? Que você foi que eu gestora, fui a gestora lá e tudo, e a gente trouxe vários professores do Parque Lage para dar curso aqui em Niterói. E com isso eu me aproximei de vários artistas contemporâneos daqui de Niterói, formamos o Grupo 4x4, que é um grupo de 16 artistas, né, que fizemos várias experimentações lá. Foi uma época que eu desenvolvi esse meu lado mais de artista, né, com foco na arte contemporânea. E aí fiz várias exposições, né, e depois fui para a UF fazer mestrado, e lá eu acabei dando aula, sendo professora por um tempo, e depois fui para a Universidade Cândido Mendes montar os cursos, mais ou menos assim. E tem uma coisa importante. Você foi curadora de uma exposição aqui no MAC que deu oportunidade a todos os artistas da cidade a entrarem aqui. Isso eu nunca fui ligada total. Claro que arte eu trabalhava com moda, focada em moda. E não sei porquê, foi uma grande coincidência, eu fui entrando e fomos montar o Entre Artes, né, o coletivo, que agora eu trabalho mais com os artistas. E muita lembrança minha foi com você, dessa última exposição. Fala um pouquinho disso. E você era curadora de uma parte, né, que eram alguns curadores, e você era também expositora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Cacau, quando o MAC, né, foi inaugurado aqui em Niterói, imagina, né, enfim, o ícone da cidade, um projeto do Oscar Niemeyer, com uma coleção super importante de arte contemporânea, a coleção João Satamini, né, os artistas de Niterói ficaram, e justamente foi nessa época que eu estava assim,
nesse coletivo 4x4 e trabalhando e atuando como artista, né? Então as pessoas ficaram muito felizes e achando, né, que Niterói ia atrair oportunidades para o campo da arte, né? Com a chegada do MAC em Niterói. E o MAC chegou com uma pegada muito do circuito internacional de arte. Então, meio que as curadorias, as exposições eram realizadas por curadores que tinham um radar mais nacional e internacional. E ali, com isso, os artistas de Niterói se sentiram um pouco desprestigiados, na verdade é essa, né? Por não participarem dessas curadorias. E aí, com isso, né, o então prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, e o Cláudio Valério Teixeira, como secretário de Cultura, meu grande amigo, né, grande perda para nós, né? Eu trabalhei com ele durante mais de 10 anos, muitas saudades dele, né, do que ele viria ainda a fazer como profissional de referência, enfim. E aí nós montamos, não, vamos fazer uma exposição para os artistas de Niterói entrarem no MAC. Né? Então, eu e o Cláudio Valério fizemos a curadoria geral e fizemos uma divisão de temas, né? De vários olhares, né? Enfim, e com isso para tentar incluir os artistas nos seus diversos segmentos. Isso eu lembro disso. Né? Então, a gente fez ali 10 segmentos de curadorias, né? Dentro de uma curadoria central, né? Niterói Arte Hoje, né? Quer dizer, e o bacana dessa curadoria foi que ela foi muito eclética, né? Ela não tinha... você tinha ali artistas mais acadêmicos, né? Artistas mais tradicionais e artistas super experimentais, com performance, enfim, de arte e tecnologia, videoarte, que na época era o que meu foco era arte e tecnologia, né? Até meu mestrado, minha dissertação foi sobre ciberarte, né? Arte na internet. Então foi assim uma alegria muito grande ver ali, né, se eu não me engano, em torno de 280 artistas. Era todo 280 artistas, né? Então, com isso, a gente deu a oportunidade para 12 curadores da cidade, né, para 280 artistas da cidade, e justamente cada curador era também artista e participava com a sua obra no nicho de sua curadoria. Então, eu lembro disso, você fez uma instalação, né? Eu fiz uma videoinstalação, que era uma coluna com 3 televisões na época, né? Eu lembro disso. E era uma modelo viva, né, que fazia uma encenação como se ela estivesse presa dentro da televisão e quisesse sair. Bom, enfim, um trabalho bastante gostoso que eu fiz lá com o Núcleo Audiovisual da UF, né? E, então, assim, essa exposição realmente marcou muito aqui a história do MAC, né? Foi muito bacana. A gente até já pensou em tentar fazer essa exposição de novo, né? Esses 280 artistas hoje, né? Quer dizer, depois aí de 20 anos, né? Foi justamente 20 anos, 2002. Que nós fizemos 20 anos do MAC. Exatamente. Né? 25 anos do MAC. 25, o MAC é 25. Anos, né? E essa exposição tem 20 anos esse ano. Então, foi uma experiência muito bacana. E ver esse museu aqui cheio de artistas da cidade, lotado, né? Você veio na inauguração, né, Cacau? Eu vi, ganhei um livro seu autografado. Então, foi muito bacana, foi legal. Bom lembrar dessa exposição. Muito bom. Não, e eu lembro muito porque tinha gente que estava fora e veio, Mário Sérgio, Benício, e fora outros que tiveram a oportunidade de estar aqui dentro. Vidinha, né? Que ele agora está fazendo os retratos maravilhosos, portréis, lindos, lindos, lindos. Depois eu vou para você conhecer também. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Como usar a arte como ferramenta de conscientização? Você falou já um pouco, mas eu acho que vale mais uma palavrinha. Olha, esse tema é muito importante, né? Porque como fonte de conscientização, remete como fonte de informação e educação. E aí entra a arte e a educação, né? Como é importante que a arte esteja, né, no processo de educação das crianças, nas escolas, né? Enfim, dentro de casa, para que as crianças possam ter
um olhar mais apurado e uma sensibilidade despertada. Né, porque, segundo Bourdieu, né, que é um teórico que estuda, filósofo da arte, ele diz que até o início da adolescência, se a criança tem contato com a arte, é incentivada e sensibilizada a ter um olhar para perceber a arte em todos os seus meios de expressão, na música, artes visuais, no cinema, né, e etc., você adquire o hábito da arte como parte da sua vida, como uma necessidade, né, do seu crescimento espiritual interior e de entretenimento, de diversão. Né? Você gosta de ir ao museu para se distrair. Então, assim, é muito importante a arte-educação, né, pensando aí numa conscientização, né, da sensibilidade, do despertar dessa sensibilidade, né, no consumo da arte na vida das pessoas. Né? O que me veio assim, esse insight para falar com relação a isso, que eu já tinha comentado um pouco sobre a parte mais ativista. Tá ótimo. Como a sustentabilidade também, você já falou um pouco, mas a gente só vai dar uma pincelada. Como a sustentabilidade pode estar presente na arte? O exemplo é aqui, mas a gente essa sua pergunta é respondida com a exposição da Will Catarina, né? Porque a natureza sempre foi uma fonte de inspiração para os artistas, em todas as épocas, né? Desde da arte, né? Enfim, rupestre até a arte contemporânea. Né? Então, eu acho que a sustentabilidade entra aí, né, como esse trabalho de conscientização. Né? Então, se a gente pensa que a sustentabilidade, a conscientização através da arte e a arte-educação, né, pode justamente fazer com que hábitos mudem em relação a essa nova sustentabilidade que é vital para a continuidade da sobrevivência do planeta. Gente, isso não é pouca coisa, não. Né? E não é história para boi dormir. Né? A gente sabe que nessa COP26, que aconteceu em 2021, a ciência ficou comprovado cientificamente, né, que as mudanças climáticas são antrópicas, ou seja, elas acontecem em função da ação humana. Né? Então, não tem mais aquele espaço para dizer eu acredito, eu não acredito. É comprovado cientificamente. Né? Então, eu acho que a arte tem muito a contribuir, não só a arte, como as instituições que veiculam a arte, como os museus, os centros culturais, né? O cinema. Então, eu acho que esse tema o tema, é a bola da vez que vai aí permear essa próxima geração dos nossos netos, né, Cacau? Isso aí. Que a gente está aguardando ansiosamente, mas, enfim, é um tema transversal, né? E por isso a importância dessa Agenda 2030 da ONU, né? Porque ela impõe um prazo e ela vai muito além da retórica, né? É uma agenda que propõe uma ação estratégica global, né, para justamente conseguir mudar hábitos, mudar políticas públicas e conscientizar as empresas, né, que realmente a questão de preservar o planeta e a natureza, diminuir a temperatura global, né, que não pode chegar a 2,5 graus, que, enfim, sob pena de acidentes climáticos terríveis, tá? Então, assim, é um momento de virada, né? Nossa geração vive esse momento de virada que veio com esse século XX conturbado, né? É mais ou menos isso. Aí eu começo a ser professora, começo a dar aula. Ai, meu Deus do céu! Tá ótimo. Niterói sempre foi conhecida como celeiro de talentos na música, nas letras e nas artes. De alguns anos para cá, a cidade subiu no conceito de arte. Que fatores podem ser atribuídos a este interesse pela arte local? Você passou bem nisso. Olha, Cacau, vou te dizer, muito por conta desse lindo museu que está aqui. Dúvida. Não é? Muito porque o BAC, né, todo mundo fala isso, né, colocou Niterói, né, na agenda artística internacional, né, e é um museu que vem agora, né, de fato, abrindo espaço para novos artistas e artistas locais, o que eu acho muito bacana. Muito bacana. Né? Então, assim, é claro que isso atraiu o circuito de arte, a atenção desse circuito de arte para a nossa cidade. E a nossa cidade, não sei porquê, Cacau, mas ela é um celeiro de artistas. Sei. Não é? Cada esquina tem um. Olha, e é na área, no campo da música,
das artes plásticas, do cinema, né? A gente, claro que tem aqui a Universidade Federal Fluminense, que teve o primeiro curso, se eu não me engano, né? O primeiro curso de cinema, ou um dos primeiros cursos de cinema do país, né? E que formou uma geração de cineastas e ainda forma, né? Tem aqui o MAC, nós tivemos também algumas gestões públicas, né? Como o próprio Jorge Roberto Silveira, o Rodrigo Neves também, né? Agora, continuando. O Grael, o prefeito Grael, que valorizaram sempre a arte, né? E o meio ambiente, mais ainda o prefeito Grael atualmente, né? Que ele tem essa pegada muito importante. Então, isso aí, quando você tem políticas públicas, né? Você tem equipamentos artísticos de alto nível, né? Você, né? Acaba que a cidade é uma cidade que incentiva a formação e a atuação desses artistas. Eu acho que é muito por aí. Acho que Niterói é uma cidade bastante singular em relação a isso. E foi um momento... Não, mesmo a gente ter sido, né, a capital do estado, que foi muito importante para a gente, mas a gente perdeu muito, né? Depois ganhamos outra vez com o Caminho Niemeyer. Eu acho que a gente ganhou outra vez. A gente resgatou outra vez um lugarzinho ao sol, um lugarzinho ao mapa, no mapa do Brasil, quando a gente fez esse MAC, esse Caminho Niemeyer, eu acho, né? Cacau, você lembrou muito bem, não é só o MAC, é o Caminho Niemeyer. Eu acho, o Caminho Niemeyer. Porque você sabe que o Caminho Niemeyer é um museu a céu aberto, né? Depois de Brasília, né? Que é uma cidade que o Niemeyer tem obras pela cidade toda, né? Niterói é o segundo lugar, né? Que é um museu a céu aberto do Niemeyer, com o Caminho Niemeyer. Né? Fantástico. Isso é pouca porcaria. Não. Isso aí foi uma visão, né? De mestre, né? Que isso a gente sabe que é nosso amigo. Exatamente. Jorge Roberto Silveira. Isso aí. Vamos lá. Kátia, além de sua vasta experiência como professora na área de arte, você pretende atuar como artista novamente? Tan. Cacau, ser artista é igual andar de bicicleta. Você sempre vai ser artista, né? Então, mesmo que você não esteja expondo, atuando numa rotina de ateliê, né? O meu olhar é um olhar que recorta o tempo todo obras. Eu penso em 1000 exposições. Eu tenho um caderno que eu anoto as minhas ideias, as minhas reflexões. Então, assim, eu gostaria muito de voltar a expor, né? Porque quando você volta para as exposições, né? Você acaba também incentivando uma rotina e é uma coisa que eu acho que eu vou voltar na minha vida, né? Hoje em dia eu crio muito nos meus textos, né? Porque eu também escrevo e eu acho que a escrita é um meio de arte, sem dúvida. Então eu desloco minha arte um pouco para esse lado, né? Mas eu gostaria muito de voltar, sim. Acho que eu volto ainda, se Deus me permitir. Tomara que seja no entre artes. Opa! Quem é e o que faz um curador? Que eu sei que a curadoria para você é bem... Assim, é uma coisa bacana que você gosta de fazer. Olha, o curador, ele na verdade é um contador de histórias, né? Ele tem um olhar sensível em captar recortes, né? E acompanhar o trabalho de um artista e ter uma interação sensível com esse artista. Então, o curador é como se fosse um maestro, né? Um contador de histórias, um maestro. Ele recorta e propicia, né? uma narrativa do olhar do público, né? Que vai consumir essa arte e de uma maneira muito livre, né? Muito livre. Porque a contação de histórias, digamos assim, ela pode partir de um fato histórico, de uma crítica contundente, de uma sensibilidade, de um vazio, né? Então, o curador é um contador de história que tem tanta liberdade quanto o artista em criar, né? Agora, eu também tenho uma crítica para fazer com relação à curadoria, né? Eu acho que agora a curadoria ela tem uma atuação muito mais bacana do que já teve um pouco atrás, quando ela estava muito presa num olhar acadêmico, num olhar de produção de conhecimento, em textos herméticos, né? Como muitas vezes a impressão que você tinha é que o curador era meio protagonista da exposição, né? E o artista plano, né? narrava esse
essa parte conceitual proposta por ele, né? Então, hoje em dia, eu acho que as curadorias estão muito mais libertas, muito mais livres e com curadorias muito interessantes, porque com a liberdade de contar uma história, qualquer um tem uma história para contar, né? E pode contar história. Então, você tem aí curadorias compartilhadas, curadorias comunitárias, não é? Curadorias do público, né, que frequenta aquela instituição. Então, eu acho que a curadoria ela está muito mais autêntica e livre, né? Bacana. Então, acho legal isso. Agora vamos aqui. O que é curadoria de arte? Você já falou um pouco. E quais são os seus tipos de campos de atuação? Eu acho que você falou, né? Quer falar mais alguma coisa? Acrescentar? Não. Quais são os tipos e campos de... Eu acho que você falou, mas pode falar mais alguma coisinha que você achar que possa acrescentar. Olha, o que eu acho bacana também é que os museus também, né? Eles foram instituições que evoluíram muito no sentido assim dessa abertura para o mundo, né? O museu há muito já não é, desde da mesa redonda de Santiago em 1972 no Chile, né, que criou o conceito de museu integral. O museu ele é muito mais do que um lugar que armazena patrimônio, objetos, né, onde o seu acervo guardado numa reserva técnica é o principal, né, para se pensar, né? O museu hoje em dia ele é aberto muito por isso e até agora recentemente, né, a conferência de Praga do ICOM mês passado, né, que criou um novo conceito de museu. Então o museu se torna uma célula social, né? Ele se torna muito além dos seus muros, né? Ele atua com a sociedade, ele é um canal de voz das comunidades, do território, né? Então dá muito espaço para essa arte que fala, que reflete, que quer fazer mundos, né? E que quer propor, inspirar transformações. Então eu acho que as curadorias estão muito mais voltadas para o social e essa mudança de conceito de museu tem muito a ver com isso. Porque a arte precisa das instituições, né? A arte, o artista precisa das instituições, do meio de arte, do financiamento, né? Então, essa mudança dos museus, né? Dos museus se posicionarem, né? como entidades sociais e políticas, tá? É do que ser uma coisa assim, que é inatingível, Exatamente. Né? Hoje em dia, a criança entra aqui, desenha, com muito mais facilidade. Eu vi hoje tinha um grupo aqui de Itaboraí, ele entrou aqui, mas que gracinha, falando, tiro do retrato com a artista, a Will falou com eles ali, muito bacana, a professora conscientizando, falando, olha, não pode mexer, mas você pode olhar, você pode fotografar. Antigamente não podia fotografar quase nada. Então, hoje em dia, com esse negócio de rede social, você sempre está precisando. E eu acho que isso dá uma interação. A garotinha, vamos tirar um retrato com a senhora, me viu aqui, quis tirar foto. Tudo novidade para eles, eles olham uma coisa diferente, pessoas diferentes, né? Eu acho bem legal isso, eu acho que mudou muito isso. Realmente, eu acho que isso que você falou é realmente uma entidade social, e não é meramente uma coisa assim, vamos visitar um museu. Era uma coisa seríssima. É uma diversão, você se diverte. Isso, muito legal. Vamos lá. Isso eu já falei, vamos lá. Como se dá o início do processo de uma curadoria? Cada curadoria é única ou existe algum tipo de método? Você falou. Olha, existem métodos até... que você pode aprender em cursos, né, de formação, enfim. Mas eu acho que é uma coisa muito individual também, né? Então depende muito do curador, né, do interesse, do foco de interesse que ele tem, né? Você tem aí curadores que são profissionais, que são também pesquisadores, que estão produzindo sempre publicações, né? Então é um olhar mais, como eu falei, mais acadêmico e mais intelectual, não nem acadêmico, né? Eu diria mais intelectual. Então eu acho que assim tem espaço para todo o espectro, né? É o artista como curador, né? Que foi até o mote dessa exposição no MAC, né? De 2002, tinha essa coisa do artista como curador. E é isso. Então eu acho que assim, o campo está muito mais aberto para todos, né? Numa democratização de acesso de públicos, uma formação de novos públicos, de não públicos, né?
para terem no espaço de arte um espaço de aprendizado, de diversão, para se encontrar com um amigo, para namorar. Você pode vir para o museu para fazer mil coisas, para almoçar num restaurante bacana. Eu vejo aqui, como eu vejo. Então, tomar um cafezinho, é um programa. Exato, então é um espaço de trocas, né? Num mundo tão virtual, né? Num mundo que a gente tem esse consumo de todas as esferas de tudo que a gente quer, né? Ali no celular, eu brinco que o celular é um controle remoto, né? Porque você acessa todos os conteúdos que você quer nele. Então, você ter o local da presença, do encontro, né? De poder estar aqui conversando, vendo a Cacau, que há muito tempo eu não encontro com ela, e vejo ela sempre nas redes. Então, eu acho que o curador e o artista e a instituição de arte nunca vão perder essa magia do encontro e da presença, que é muito importante nesse mundo tão virtual que a gente está vivendo. Isso mesmo. Qual a maior diferença entre fazer uma exposição em um museu e em uma galeria de arte? Muita gente confunde isso, eu gostaria que você falasse. Olha, são dois segmentos, né, de interesses diferentes, né? O museu, ele justamente tem essa isenção, né? Inclusive nesse conceito novo de museu que foi cunhado agora em Praga, mantém uma frase, né, que já havia no conceito antigo de museu, que é uma instituição sem fins lucrativos. Por quê? Porque é uma instituição da arte como conhecimento, como pensamento, então não pode haver ali um interesse de mercado, né? Porque o interesse de mercado, ele justamente pode desvirtuar essa potência que a arte tem. E já numa galeria de arte, né, você está entrando num circuito de arte, no mercado de arte. Então, o que é super importante, né? Eu acho que precisamos viver, né? A economia faz parte da nossa vida e da viabilidade para que essa arte chegue a camadas mais extensas da população. Então, esse circuito de arte, que é onde tem a sustentabilidade financeira, é muito importante, né? E os galeristas, né, também são curadores, né? E aí eles têm um perfil da galeria com que os artistas que fazem parte, né, daquele circuito daquela galeria e das exposições que promove. Então, a galeria, ela tem, óbvio, ela tem um foco comercial também, né? E o museu, uma isenção comercial. Então, eu acho que é basicamente isso. E também, quer dizer, o museu, ele tem essa demanda do patrimônio, do acervo. E a galeria tem um acervo, mas ela não tem essa dimensão, né, de preservar patrimônio, né? Agora, vamos chegar no finalzinho. Kátia, quais são os seus planos para o futuro? Nós temos ainda muitos planos. Você sabe que a nossa expectativa de vida está grande, né? É verdade, Cacau. E assim, eu acho que os planos da gente, né, estão sendo tão refeitos, né, reconstruídos depois do que a gente passou nessa pandemia, nessa quarentena, de tudo que aconteceu, né, e que ainda acontece. Então, você sabe que meus planos mudaram muito, né? Eu posso dizer que essa pandemia, essa quarentena foi muito assim, um divisor de águas, né, na minha vida pessoal, porque ao ficar sozinha também, você acaba tendo um autoconhecimento, você acaba reflexão, você acaba descobrindo que você não precisa de tanta coisa para viver, né? Que as coisas essenciais são mais importantes. A gente vendo tanta gente, amiga, conhecida, né? As famílias perdendo seus entes e tudo mais. Então, eu acho que eu voltei minha vida para um desapego muito grande a muitas coisas. E acho que isso aconteceu, né? Eu converso com as pessoas, isso foi uma coisa que aconteceu muito com todo mundo, né? E aí meus planos assim, nunca parar de trabalhar, que como você, eu também trabalho, para mim, me diverte, cria sentido para a minha vida, né? E eu sou muito distraída, né? Então eu gosto de fazer um monte de coisa diferente, né? Então eu gosto dessa parte da arte, de ser professora, de escrever, de ser produtora cultural também, de fazer projetos de gestão cultural, né? Então, assim, para mim, eu trabalho com alegria e querendo fazer tudo direitinho no dia a dia, e o que vier, né, vai ser bem-vindo. Tô assim, um dia depois do outro, não faço grandes planos, não, sabe? Eu sei que eu fico me dividindo entre Araras e aqui, né, porque a minha necessidade de contato com a natureza é uma coisa muito forte, né? E o que eu teria de plano nesse tema que eu estou agora, dos últimos anos entrando, que é essa parte ambiental, né?
que é o tema do meu estudo, da minha pesquisa, é poder fazer mais coisas nessa arte, nessa educação ambiental. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas não tem grandes planos, não. Quero viver o dia a dia e curtir as pessoas que eu amo. Isso aí. Olha, Kátia, muito obrigada por você ter vindo aqui para a gente fazer essa entrevista hoje. Eu acho que você acrescentou muita coisa aqui. Eu acho que o público vai gostar muito dessa entrevista. Nós vamos editar bacaninha, vai ficar linda. E olha, e um prazer você estar aqui. Se você puder deixar algumas palavrinhas para a nossa artista, eu gostaria. Cacau, fiquei muito feliz desse nosso papo super gostoso, nesse in loco, né? No ambiente da arte, depois de ter curtido, virtual, né? Ali, fruído a exposição da artista maravilhosa, da Will. E, olha, Will, seu trabalho é um trabalho up to date, sua obra é, assim, atualíssima. Ela é sensível e delicada, mas ela é muito contundente, muito potente, né? Até pelos tons térreos e naturais, não é? Eu gosto muito dessa palheta nos tons terra, né? Linda. Quando tudo começou, parece. Exatamente. E a maneira que você transita, né, o tema da sua arte, do papel, né, do bidimensional para o tridimensional, as colagens que você faz são esculturas lindíssimas, né, aquele meio papier-mâché, não sei como é que é o nome. Não, é papietagem. Papietagem, né, tá lindíssimo, né, porque traz uma textura, né, uma leveza, né, para esses objetos da natureza, né. E aí é muito legal, porque são objetos encontrados, né? Você encontra formas para recriar novas formas, né? Então, eu acho, enfim, o seu trabalho é fantástico, é um trabalho que tem muito a dizer. Eu espero que circule bastante, porque eu acho que vai trabalhar nesse lado da sensibilização, desse olhar de preservação ambiental, principalmente nas jovens e nas crianças, né? Que é quem vai mudar o mundo, né? Eles é que vão fazer essa mudança que a gente está idealizando agora, mas eles é que vão praticar. Então, eu acho que o seu trabalho, o que você escolhe como tema, como matéria-prima, é fantástico. Né? E adorei esse transitar, né, pelas linguagens da pintura, o desenho, da escultura. Então, você consegue, numa linha muito coesa, né, manter assim, o seu foco, né, transitando por meios diferentes e com resultados visuais muito bonitos. Tem assim um apelo, né, Cacau, de passar uma mensagem forte, né, porque a arte contemporânea ela rompe com a estética. Por acaso, né, não precisava de ser estético, mas o dela tem um apelo visual, né, uma alegria do olhar, porque tem uma estética muito, muito bonita.